A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Uma sexta-feira abençoada para todos e para todas. Louvado e glorificado e exaltado seja Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e toda a gratidão por mais uma semana aí concluída. Que Deus nos dê um final de semana abençoado. Que Deus abençoe nosso lar, trabalho, projetos e sonhos, família e lar, em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar na Palavra de Deus, no nosso momento Bíblia, no que a Palavra do Senhor nos diz, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29. A Palavra do Senhor nos diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Repetindo, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, aqui um texto que nós vemos acontecer muito, que esse texto traz de aprendizado para nós hoje em dia. Pessoas que elas estão na igreja, elas são cristãos lá dentro, mas quando elas saem, elas se adequam às coisas do mundo, elas se adequam a um trabalho, a uma situação, menos a Cristo fora da igreja. Elas só são cristãs dentro da igreja. E elas ainda argumentam: não, mas porque no trabalho eu tenho que ser diferente. Mas se meu trabalho exige que eu nego a Cristo, eu não tenho que negar. Porque muitas das vezes não é com a nossa boca dizer não, é com nossas ações que nós negamos a Cristo. Isso é no nosso lar, no nosso trabalho, em vários lugares. Então existem pessoas que têm um comportamento na igreja, são cristãs lá dentro, igual elas não têm. Mas quando é no trabalho, elas gritam aos outros, elas humilham, elas são desonestas, são injustas. Elas quando estão na rua, ou numa partida de futebol, ou no lazer, elas não têm comportamento cristão. Então nós temos que saber que existe uma coisa chamada essência, uma coisa chamada comportamento. Nós temos que ser a mesma pessoa dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, no futebol, em casa, com a família, no lazer, seja onde for. Devemos manter a nossa essência e carregar aquilo que nós proclamamos, o Evangelho de Cristo. Cristo não mudava suas personalidades, Ele era o mesmo, e Ele não muda onde Ele for. E Ele disse que nós somos sua semelhança. Então nós temos que ser imitadores. Ele diz em sua palavra: serem meus imitadores. Então nós temos que deixar isso de achar que eu só devo ser cristão na igreja. E se meu trabalho exigir que eu faça algo que Deus abomina, mas porque é meu trabalho exige eu preciso, a gente está sendo hipócrita. Pensando que Deus é menino e Deus não é menino. Se não tem lugar para Jesus, se você vive para Cristo, diz amar a Cristo e segue os mandamentos de Cristo, se não tem lugar para Cristo em determinado lugar, em determinada situação, não tem lugar para você. Eu tenho passado a experiência, não sou melhor que ninguém. De todos os pecadores e falhos pecadores, eu sou o pior. Mas eu tenho tido certo cuidado na minha vida. E eu tenho saído, às vezes, de muitos grupos já de WhatsApp, eu saí. Me colocaram e quando eu postava algo de Cristo lá, eles diziam que não podia. Ah, porque é só um grupo disso. Eu digo, não, beleza, eu entendo. Mas acontece que quando não há lugar para Cristo, não há lugar para mim. Porque a palavra de Deus, ela não deve incomodar. Ela incomoda quem quer viver em pecado, quem quer viver de dupla personalidade, quem não quer ter mudança na vida, quem quer fingir ser cristão, quem vem de frequentando a igreja. E não pode ser assim. Nós temos que ser crentes de verdade, nós temos que ser cristãos de verdade, nós temos que manter a nossa essência aonde for. Temos nossa opinião política, opinião futebolística, opinião sobre várias as coisas, e podemos dar nossa opinião. Muitas das vezes não devemos, porque não edifica nem vale a pena, mas podemos opinar. Agora, o que não podemos é perder a nossa essência por Cristo, esquecermos quem somos diante de Cristo, esquecer que somos cristãos e deixar que uma situação, um determinado lugar, nos leve a ficar distante disso. Que esse lugar ou essa situação, por um momento que seja, mas que as pessoas olhem para mim e vejam: esse cara não é cristão, eu não tenho vontade de ser igual a ele. Olha o comportamento dele. Então nós precisamos ter o pensamento dessas coisas. A gente às vezes está focado em tantas as coisas e está esquecendo das coisas que mais têm importância. Então que a gente venha meditar nisso, que a gente venha manter a nossa essência. Porque se a gente for fiel a Deus, Deus vai nos recompensar. A recompensa das nossas obras vem de Deus, não é do homem. Então, que nós vivemos para Cristo, porque todas as coisas são para Ele. Por meio dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Que Deus abençoe nosso dia e que Deus dê força, misericórdia para que nós venhamos manter a essência de Cristo em nossa vida, aonde formos, aonde tivermos e qual situação for. Que Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus.